Tá sentindo o cheirinho daí? Berinjela à parmegiana, essa é a receita de hoje. Então não perca, porque é uma receita que você vai usar para sempre. Porque ela é ótima como prato principal, ela é ótima como acompanhamento. Você pode fazer, congelar e depois descongelar no micro-ondas. Enfim, uma receita muito prática e muito gostosa. E a berinjela está num preço bom, então ainda é econômica. Berinjela parmegiana. Todas as vezes que eu como ou faço esse prato, ele me dá uma sensação de casa, de lar, sabe, de família. É um prato que te abraça, todo mundo gosta e nessa versão tenho certeza que vai fazer sucesso na sua casa. Estou falando do parmegiana. Parmegiana referente à cidade de Parma, na Itália. Mas não tem nada a ver porque esse prato não existe em Parma. Dizem inclusive que esse prato, o filé à parmegiana, é uma criação brasileiríssima. Quem diria, né? Então vamos fazer uma versão desse parmegiana, só que de melanzane, de berinjela. Uma berinjela como essa é uma porção para duas pessoas. Uma pessoa, se for uma pessoa como eu, como tranquilo, sozinho isso aqui. Mas dá para duas pessoas, tá? Então vamos lá. Vou começar cortando essa berinjela em pedaços de mais ou menos 1 centímetro, 2 centímetros de largura, tá bom? Quando você for fazer uma berinjela grelhada ou então qualquer outra forma de preparação de berinjela que ela for aparecer, é legal já pegar ela e colocar numa água com um pouquinho de limão ou de vinagre para ela não escurecer. Nesse caso não tem problema, ela vai estar empanada, então pode deixar assim mesmo, tá? Então, ó, nossas fatias de berinjela estão já aqui organizadinhas e vamos aos outros ingredientes. Para empanar, eu vou utilizar a clássica farinha de trigo, ovo, só que tem um diferencial. Eu estou utilizando aqui uma farinha de rosca, só que ela é feita com pão de forma. É uma farinha de rosca japonesa, tá? Para fazer é só pegar o pão de forma, tira a casquinha, assa no forno, só até ele ficar crocante, tritura, tá feita a farinha de rosca japonesa. Ela é bem mais crocante, fica bem interessante. Vamos lá então, a primeira coisa, eu tenho aqui uma panela, vou aquecer óleo, eu estou usando aqui um óleo de girassol, mas você pode usar o óleo que você preferir, tá? Vou aquecer, que a gente vai empanar isso aqui e já vai fritar. Quando for fazer qualquer fritura, principalmente fritura de imersão como essa daqui, você tem que ter já duas coisas na mão. Uma é uma escumadeira para retirar o que você está fritando e a outra coisa é, como eu deixei aqui, uma assadeira com papel ou um prato com papel absorvente, que você retira e já coloca diretamente aqui para absorver a gordura. Fica mais legal. Vamos lá, para começar a empanar, primeira coisa, vamos temperar a farinha. Isso mesmo, para a farinha de trigo não ficar com aquele gosto só de farinha, a gente coloca alguns temperos nela. Eu vou utilizar aqui, ó, pimenta do reino, dá um sabor, dá um perfume interessante, um pouquinho de sal e aqui eu vou utilizar ervas finas, as famosas ervas de Provence. Você pode utilizar o que você quiser. Dá para colocar páprica, dá para colocar um pouco de pimenta caiena. Então use a criatividade, tá? A gente mistura aqui e nossa farinha de trigo deixa de ser apenas uma farinha de trigo e vira uma farinha de trigo temperada para empanar. Vou bater os 2 ovos para misturá-los e estamos já com metade da receita feita. Outra dica legal, tá? Antes de passar aqui é sempre uma mão para as coisas secas e uma mão para as coisas molhadas. Porque senão você termina o empanamento parecendo uma múmia, tudo grudado na sua mão. Então lembre-se, sempre uma mão para as coisas secas e outra para molhado, que aí não tem erro. Passar primeiro aqui na farinha de trigo. Agora aqui no ovo, eu utilizo até o próprio garfo para virar aqui. E, por último, na farinha de pão de forma, ou farinha de rosca, o que você preferir, o que você tiver mais fácil aí na sua região. Pressiona assim, para absorver bastante, ficar bem grudadinho. Tudo empanadinho, tudo preparado para agora a gente fritar. Como saber se o óleo está na temperatura ideal? Pega, de repente, um pedacinho da berinjela, joga ali dentro, você vai ver se está no ponto. Ou até podemos testar com essa menorzinha aqui, ó. Vamos ver? Eu acho que já está
bem no ponto de fritura. Show de bola, perfeito. O óleo está na temperatura ideal, que nem é muito quente, nem é muito frio. Se você tiver um termômetro, melhor ainda. Se não tiver, faz um teste com o primeiro pedacinho, mas não põe o fósforo dentro, porque tem substâncias químicas ali que passam para o óleo, não é legal. Assim que a berinjela dourar, a gente retira, fazendo cuidado para retirar o máximo de óleo possível, já coloca no papel absorvente e vamos repetir esse procedimento com todas as outras berinjelas. Só que agora, dica do chefe, tempera um pouquinho agora, porque da mesma forma que acontece com a batata frita, quando você tempera a batata frita ainda quente, saída do óleo, o sal, quando toca o óleo quente, ele dissolve e cria uma camada de sal. Então fica muito mais uniforme, fica muito mais gostoso, fica sequinho e salgadinho. Dica do chefe. Tudo organizadinho, temos aqui nossas berinjelas douradinhas, que estão lindas. Molho de tomate, aqui eu estou utilizando 2 xícaras mais ou menos de molho de tomate. Use um que você faça na sua casa, eu já ensinei inclusive, ou então compre um que você confia, que você gosta, que você usa sempre, tá bom? Estou usando também queijo mozzarella fatiadinho, tomate, manjericão, nada mais, um pouquinho de azeite de oliva para finalizar. Então a primeira coisa, eu vou cortar esses tomates em rodelinhas. Tomate bem maduro em rodelinhas e agora vamos para a nossa montagem. Eu começo com uma camada da nossa berinjela douradinha, super linda. Gente, isso fica tão bom, façam mesmo, que vale muito a pena essa receita. Uma camada do tomate, tá? Colocar espaçadinho, porque toda vez que você pegar um pouquinho, tem um pouquinho de tomate, tem um pouquinho de berinjela. Uma camada do queijo. Coisa mais, ó, fica muito delicioso. E um pouquinho do nosso molho. Vou pegar aqui uma colherinha e o molhinho. Então a gente repete aqui mais uma camada da berinjela, os tomatinhos. Isso é muito bom. O molho de tomate, agora pode caprichar, guarda um pouquinho só para dar uma passadinha no queijo que fica super bonito e finaliza com esse queijo aqui. Show, hein? Agora você coloca no forno até o queijo derreter, fica aquela coisa borbulhante, não precisa entupir de queijo, não precisa entupir de molho. Vá aos poucos, porque é importante que apareça o crocante da berinjela, o queijo derretido e o molho de tomate. Senão vira tudo uma sopa, então não coloque muito queijo e não coloque muito molho. Vai na minha, porque no final a gente já pode ralar um queijinho por cima. Olha só que coisa mais linda! Fica divino isso, é muito gostoso mesmo. Ó, olha esse queijinho. Realmente é um prato saborosíssimo. Eu gosto de servir sempre acompanhado de umas folhinhas de manjericão assim ao lado, porque além de dar um charme, dá um perfume e um sabor incomparáveis. Um fiozinho de azeite de oliva e pronto. Então a gente tem aqui essa delícia de berinjela à parmegiana. Pegou a receita no finalzinho? Não tem problema, não se desespere. Vá no site do R7 que a gente sempre deixa para você essa mesma receita para você acompanhar devagarzinho e anotar todas as dicas do chefe. Eu sou o Guga Rocha e a gente se vê sempre aqui no Hoje em Dia. Beijão e mamma, mangia que ti fa bene. Tchau, bella!